Boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery. Eu sou a Raquel, sou da ADL Jazz e vamos louvar todos juntos. Não me define o meu pecado, tu perdoaste o que passou, não me define o meu pecado, tu perdoaste. Tu és Deus de recomeços e a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeços e a graça vence o julgamento. No teu amor não há medo. Tu és fiel, pois nunca mudas. Tu és Deus de recomeços e a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeços e a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeços e a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeços, e a graça vence o julgamento. Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou para a sua luz e tudo novo se fez. Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou para a sua luz e tudo novo se fez. Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou para a sua luz e tudo novo se fez. Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou para a sua luz e tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tu és Deus de recomeços e a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeços e a graça vence
viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou para a sua luz e tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Obrigada, Deus, porque Tu fazes tudo novo, Pai, na nossa vida, Deus, no nosso dia-a-dia, mesmo quando erramos, mesmo quando achamos que não temos mais oportunidades. Deus, Tu pegas em nós e Tu mostras-nos que podes fazer tudo novo. Tu mostras-nos que o caminho que Tu tens para nós é diferente daquele que nós estamos a projetar e que, ainda que nós falhemos, não é o fim. Ainda que nós falhemos, Tu continuas a ter os braços abertos para nos receber e para nos guiar, Deus. E Deus, e somos tão gratos pela maneira como Tu nos tens perdoado, pela maneira como Tu nos tens amado, pela maneira como Tu nos tens guiado, Deus. E Deus, nesta noite nós ainda queremos ouvir de Ti, Pai. E pedimos, Pai, que Tu possas usar quem vai partilhar nesta noite, Pai, que Tu possas verdadeiramente falar através e que Tu possas usar a Tua palavra e que possa tocar nos nossos corações verdadeiramente, Deus. É o nosso desejo, Pai. Amém. Espero que esta noite ainda possa ser mesmo abençoado pela palavra que nós vamos ouvir. Olá, igreja. Eu sou o Paulo Montelau, sou missionário da Palavra da Vida. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao pastor Nuno, André e também a toda esta igreja pelo apoio, por acreditar em nós, no nosso ministério na Palavra da Vida. É realmente uma bênção poder contar convosco. E também queria agradecer pela oportunidade que tenho agora de falar a Palavra de Deus com vocês. Esta passagem realmente revelou muitas coisas de mim que eu não queria ver. E espero realmente que vocês usem este tempo para analisar a vossa vida e deixar que o espelho da Palavra de Deus revele aquilo que está em nós, para sermos ainda melhor. Então, a passagem que eu quero ler está em João, capítulo 6, e vamos ler rapidinho, versículos 1 até o 13. Depois destas coisas, começa assim, depois destas coisas, então que coisas? Jesus vinha de fazer muitos milagres, estava a ser muito popular porque curava enfermos, doentes, lançava fora demônios, até ressuscitou uma menina. Então, depois de todas estas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberiades. Seguia uma numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Jesus queria mesmo um tempo sozinho. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, diz ao Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isto para experimentar, porque ele sabia bem o que estava a fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, que haviam comido. Amém. Esta passagem é para mim impressionante. Jesus criando, multiplicando os pães e os peixes. Uma história bem conhecida desde a escola dominical. Todos vimos esta história. Então, este milagre era tão importante que, como vemos nesta passagem, versículo 14 e versículo 15 especialmente, diz que sabendo, pois, Jesus que estavam para vir instituí-lo, de arrebatá-lo e para o proclamarem rei,
retirou-se novamente sozinho para o monte. Este milagre que ele fez foi tão importante que as pessoas que estavam sendo dominadas pelo Império Romano queriam mesmo proclamá-lo rei nesse momento. Jesus viu esta multidão, sentiu compaixão e disse: como vamos fazer? O que é que vamos fazer com eles? Esta multidão que seguiu a Cristo. O que é que nós fazemos para seguir a Cristo? Este pessoal nem se preocupou pela comida, só queria ver a Cristo. O que é que nós fazemos para encontrar-nos com Cristo? A segunda pergunta talvez tenha a ver com a motivação. Porque se nós analisarmos bem, estas pessoas buscavam a Jesus pelos milagres, pela fama que ele tinha. Então, por que é que nós buscamos a Cristo? Por que é que viemos à igreja? Eles não queriam obedecer a Cristo, não queriam aprender, só queriam ver aqueles milagres. Agora Jesus começa a testar a fé dos discípulos, mostrando um grande problema, dizendo o que é que vamos fazer para lhes dar de comer. Embora, como diz o versículo 6, sabia muito bem aquilo que ia fazer. Nada o apanha por surpresa, nada. Tenho falado com muitas pessoas que perguntam onde está Deus nesta situação do mundo agora. Nada se escapa a Deus. Então, como é que nós lidamos com os nossos problemas? Eu vou dar 4 soluções que eu encontro nesta história. E aqui é onde eu me senti muito identificado. É que muitas vezes eu busco a solução errada para os meus problemas, para a minha vida, para as minhas situações difíceis. Em Marcos, capítulo 6, versículo 35 e 36, é uma passagem paralela, conta a história Marcos também. Mas diz que 35, que declinado tarde, vieram os discípulos e lhe disseram: este lugar é deserto, já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos e ao redor pelas aldeias, comprem para si o que comer. Sabe, a primeira coisa que muitas vezes fazemos com os nossos problemas, especialmente com os problemas dos outros, é ignorar o problema ou tentar fugir do problema. Os discípulos já tinham feito isto várias vezes com pessoas que gritavam por Jesus e os discípulos: Jesus, por favor, diga para ele se calar um bocadinho. Mas sabem, fugir de um problema não soluciona. Às vezes parece que os discípulos não conseguiram aprender a ver as situações com os olhos do Mestre. Por vezes o que parece o mais fácil, nem sempre soluciona ou resolve uma situação difícil. Os discípulos viam o problema e ficavam focados só: este é um problema muito grande que não tem solução. Mas não enxergavam o potencial desta situação. Como assim o potencial desta situação? Está a ver, Jesus não viu isto como um problema. Jesus viu isto como uma oportunidade de glorificar a Deus. Uma oportunidade que as pessoas deem glória a Deus. Na Palavra da Vida, o nosso diretor nos ensinou a fazer algo muito interessante. Parar de chamar os problemas e começar a chamar os problemas de oportunidade. E tentar encontrar qual é a oportunidade que isto traz. Então talvez alguém fica sem emprego e pensa: isto é um grande problema. Não. Talvez é uma grande oportunidade de encontrar outro caminho na vida. Outra estrutura de vida. Talvez uma pessoa, não gosta dos estudos e fica mal na universidade e não consegue passar os testes e decide parar o curso. Que problema é isto? Não, talvez é uma oportunidade de encontrar outro curso que seja mais adequado para os teus dons e talentos. Então vemos a nossa vida cheia de problemas ou cheia de oportunidades? Jesus fez isso. Então a minha primeira pergunta é: como é que nós lidamos com decisões difíceis ou situações difíceis na nossa vida? Talvez pensamos: o dinheiro está mal em casa, e logo vemos alguém com necessidade. Vamos fazer a mesma coisa que fizeram os discípulos? Dizer: aqui não chega para ajudar nem a mim, como é que vou te ajudar a ti? Desenrasca-te. Sai, não quero saber dos teus problemas. Talvez no trabalho pedem fazer alguma coisa que é moral ou eticamente questionável.
O que é que vamos fazer? Vamos, talvez, não tomar uma decisão muito popular ou tomar a decisão que Deus se agrada. Faço algo que não deveria ter feito e alguém me pergunta acerca disso. Olha, fizeste tal ou qual coisa? Vamos confessar, apanhar a culpa, buscar restauração, ou vamos negar e mentir? Vem? Constantemente nos deparamos com a pergunta: vou fazer o mais fácil ou vou fazer o correto? A primeira maneira de solucionar um problema seria ignorar o problema, fugir deste problema. Foi a primeira intenção, o intuito que tiveram os discípulos. Segundo lugar, versículo 5 do capítulo 6 de João, está ali, versículo 7, diz Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber a cada um pedaço. Filipe começa a fazer as contas. Para aí, são 5.000 homens, há ainda mulheres, há ainda crianças, muita gente aqui. Não chega a trabalhar um ano inteiro para alimentar tanta gente. De facto, falou a verdade, não mentiu. Mas sabes qual é, talvez, a mentira ou o problema que eu encontro, a oportunidade de aprender que encontro com esta situação? É que Filipe, ao igual que nós, uma solução que nós pensamos é que pensar que o dinheiro resolve tudo. Pensar que o dinheiro resolve tudo. Muitas vezes pensamos que a solução aos nossos problemas se encontra nas coisas que vemos ou que tocamos. Às vezes pensamos que o dinheiro resolve tudo. Conheço pessoas que tentam comprar o amor do cônjuge, ou dos filhos, ou de amigos, dando presentes, comprando tudo o que pedem, sem lembrar que, por exemplo, há filhos que o único que querem é passar tempo com o pai, que é o bem mais valioso que nós temos, um pedaço da nossa existência. E nós pensamos que dando coisas podemos comprar o amor. Às vezes nos encontramos numa encruzilhada, num cruzamento na nossa vida, e somente Deus pode solucionar estas situações difíceis da nossa vida. Mas a pergunta seria: onde é que nós colocamos a segurança? Tenho um amigo que a segurança dele é guardar todo o seu dinheiro na sua casa. Ele não confia em bancos, não confia em nada. Então não, a minha segurança está no meu dinheiro, na minha casa, não confio em ninguém. Há outras pessoas que põem a segurança no trabalho, numa empresa. Olha, começar um novo negócio. Olha esta oportunidade que eu tive. Talvez estrangeiros como eu pomos a esperança de ter vindo a Portugal e buscar uma melhor vida. Ou talvez até no ministério, até na igreja. Onde que nós colocamos a nossa segurança? Se há algo que esta pandemia nos ensinou é que a segurança não existe nas coisas deste mundo. Tudo pode mudar de um instante para o outro. Esquecemos do poder de Deus e do que Deus pode fazer usando a cada um de nós. O dinheiro não resolve tudo. Uma resposta mais correta, embora muito difícil, é não medir os nossos recursos, mas identificar qual é a vontade de Deus e confiar que Ele vai suprir tudo o que é necessário. Então, 4 soluções que encontramos a um problema grande. Em primeiro lugar, ignorar o problema, pensar que o problema está lá ou tentar despachar e fugir do problema. Em segundo lugar, pensar que o dinheiro resolve tudo. Foi isso que o Filipe tentou. Em terceiro lugar, é algo que aconteceu com André. Saber a resposta certa, mas mesmo assim duvidar de Deus. André fez o correto. Me chama muito a atenção esta história nos versículos 8 e 9. Porque o André foi lá, evidentemente foram todos preocupados em buscar uma solução. E aí André diz: olha, eu encontrei este menino que tem 5 pães, tem 2 peixes. Então ali, se ele podia ter dito: Jesus, faz o teu milagre, faz alguma coisa. Mas a sua resposta foi talvez a mesma que eu teria nesse momento, então não julgo. O que é isto? Não é nada para tanta gente. Duvidou, conhecia
o poder de Cristo, mas ainda assim não acreditou ao 100%. Talvez acreditou em um 80% e teve um pouco de dúvida. Agora é muito interessante porque Jesus diz para eles: olha, sentem na relva. Talvez este pedaço de comida era a única comida que encontraram estas 5.000 homens, e mais mulheres, mais crianças. Talvez não havia mais. E Jesus diz: olha, sentem lá as pessoas em grupos, na relva. E faz-me pensar ao Salmo 23, versículo 2, que ele nos faz sentar em relva verdejante. Olha que bênção! E lembrar que Jesus, o nosso pastor, sempre quer providenciar todas as nossas necessidades. Então, quais seriam as hipóteses até agora? Vimos, em primeiro lugar, ignorar o problema, a situação difícil e não ver isso como uma oportunidade. Em segundo lugar, acreditar que o dinheiro resolve tudo, quando sabemos muito bem que não. Em terceiro lugar, saber a resposta, mas mesmo assim duvidar. E a quarta é obedecer o que Jesus tem para nos dizer. Simplesmente obedecer. Versículos 10 ao 14 mostra como Jesus foi falando coisas e os discípulos foram obedecendo. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, acredita que acontecem coisas incríveis. Realmente Deus nos quer usar. Deus quer usar-te a ti, quer usar-me a mim. Coisas acontecem quando nós obedecemos à vontade de Deus. Sabem o que me chama muito a atenção desta passagem? É que os discípulos, na verdade, não fizeram muito. O milagre não aconteceu nas mãos dos discípulos. Os discípulos foram assim como ajudantes facilitadores para tudo aquilo que Jesus ia fazer. André começando por encontrar aquela comida, depois os discípulos dividindo as pessoas. O milagre aconteceu nas mãos de Jesus. O que nós lhe damos, Ele multiplica e abençoa. E não estou a falar necessariamente de bens materiais, não estou a falar, tu dás não sei o quê e Deus vai multiplicar, não é essa a mensagem que eu quero lhes dar, mas sim, qualquer coisa que nós damos a Jesus e damos de coração, nas suas mãos tem um potencial que não teria só ficando nas nossas mãos. É impossível. Se eu coloco os meus dons e talentos no meu poder, na minha fortaleza, naquilo que eu acho que consigo fazer, não serve de nada. Mas nas mãos de Jesus podem ser muito. O que lhe damos, Ele multiplica e Ele abençoa. Ele é o Criador. Nós só podemos distribuir a bênção. Deus, vez após vez, nos mostra quanto nos quer utilizar para poder distribuir as bênçãos do seu reino. A responsabilidade dos discípulos foi só partilhar. Sabem que essa responsabilidade continua hoje a estar conosco. É a nossa responsabilidade continuar a distribuir as bênçãos de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus. Ser a boca, os olhos, as mãos que Jesus usa para ser de bênção neste mundo. João ensina em versículo 22, no dia seguinte desta multiplicação, mostra como Jesus começou a usar isto como uma maneira de ensino e dizer: eu sou o pão da vida. Jesus fez isto não somente como para fazer um milagre para saciar as pessoas e curar um problema, uma situação, uma oportunidade. Ele usou mesmo isto para ensinar os seus discípulos. E evidentemente os discípulos aprenderam de uma maneira incrível. As pessoas não perceberam. A Bíblia mostra como as pessoas continuaram a buscá-lo pelas bênçãos materiais e não pelas espirituais. Buscavam ainda mais comida, mais milagres, mais coisas. Mas não queriam saber das bênçãos espirituais. Os discípulos perceberam e cresceram mais neste conhecimento do dador da vida.
Então, para acabar este tempo, nós nos deparamos com situações difíceis todos os dias, a cada momento, cada instante. A cada momento nos deparamos e nesta situação, nesta encruzilhada para saber se vamos fazer o mais fácil ou o correto, embora que seja mais difícil. Nesse momento temos que perguntar-nos, vamos ignorar o problema? Vamos pensar que o dinheiro é que resolve tudo? Vamos duvidar mesmo sabendo qual é o correto? Ou vamos obedecer de coração a Deus? Então, algumas perguntas para acabar. Vamos ver nossa vida cheia de problemas ou oportunidades para glorificar a Deus. Como é que vamos ver a nossa vida? Chega uma situação e vamos dizer, epa, que problema, epa, que situação difícil, ou vamos dizer, ok, para aí, como que isto pode dar glória a Deus? Sabem que isso pode mudar tudo na maneira que nós nos conduzimos. A próxima pergunta que nos podemos fazer é, o que é que vamos fazer com aquilo que nós temos? Tudo o que temos é para que Cristo possa fazer grandes coisas em nós. Talvez não temos muito para oferecer. Talvez pareça insignificante humanamente. Mas acreditemos que nas mãos de Deus podem ser incríveis. E para finalizar, o que é que Deus está a pedir de cada um de nós? Eu não sei o que Deus está a pedir de ti. Eu sei o que Ele está a pedir de mim. Mas o que é que vamos fazer? Precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer a Sua palavra. Eu acredito fortemente que esta mensagem vai tocar a tua vida, não por aquilo que eu falei, mas porque Deus nos promete que a Sua palavra não volta vazia. Espero mesmo que aproveitemos cada situação da nossa vida para levar glória a Deus e que este mundo possa ver que o pouco é muito nas mãos de Deus. Mais uma vez, quero agradecer muito por esta oportunidade e peço a Deus que tenha uma boa semana e que possamos de coração obedecer à palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Que tempo maravilhoso que nós tivemos aqui no Home Deliver, na presença de Deus. Agora chegou o momento de nós ofertarmos. As informações vão estar ao rodapé e, por favor, sejam generosos. Deus abençoe.